O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Uma palavra para abrir a nossa reflexão. Está justamente na primeira leitura. Olha, diante de cada um de nós, meus caros irmãos e irmãs, está a vida e a morte, o bem e o mal. Nós receberemos aquilo que nós preferimos. Aí, trecho um versículo do Eclesiástico: diante de todos nós está para a nossa escolha o bem e o mal, a vida ou a morte. Receberemos a partir desta escolha. Como escolher? Escolhendo o projeto de Deus, nós escolhemos a vida. Nós escolhemos o bem. E somos chamados, meus caros irmãos e irmãs, a fazer todo um esforço de conhecer cada vez mais Cristo Jesus, para podermos entender diante de cada circunstância de nossas vidas o que é esse bem, o que é o mal, o que é a vida, o que é a morte, para que conscientemente possamos, na verdade, escolher o projeto de Deus. Nós estamos aí na nossa caminhada do tempo comum. Algumas semanas atrás dizia que Jesus passava por toda a Galileia ensinando. Os ensinamentos de Jesus. 2 semanas atrás começávamos esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dizendo justamente que Jesus subiu a montanha para ensinar. Então são justamente esses ensinamentos de Jesus que estamos refletindo, a oportunidade então de conhecer o caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho do bem, a partir desses ensinamentos de Jesus para nós. Começamos lá com as bem-aventuranças, ou seja, todas as motivações para sermos felizes. Semana passada era o Evangelho sequência. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Somos chamados a fazer a diferença onde quer que estejamos, sendo sal. Somos chamados, na verdade, a partir das nossas boas obras, brilhar Deus e as boas obras que fazemos e o projeto de Deus na nossa vida. Hoje, continuando nesse mesmo capítulo, Jesus começa dizendo assim para nós: olha, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Opa, um alerta muito profundo de Jesus. O que Jesus está ensinando para nós, meus caros irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de hoje? Sim, porque ele está falando da justiça dos mestres da lei, dos fariseus, aqueles que
digamos assim, ensinavam, os importantes justamente dentro do judaísmo. Olha, para um judeu, ser justo era o que tinha de mais precioso. O maior elogio que se podia fazer a um judeu, ou então aquilo que na verdade ele queria ser reconhecido como sendo uma pessoa justa. E Jesus está falando para nós que esse entendimento do ser justo não é ainda o suficiente para ganharmos o céu. O que então no entendimento da justiça entre os mestres da lei, ou entre os judeus de uma maneira geral, ainda falta para darmos então vazão a essa caminhar com Deus no reino dos céus e ir para os céus? É justamente a proposta da reflexão de hoje. O que era ser justo para os judeus? Bom, o entendimento desse ser justo foi sendo construído aí ao longo de todo um relacionamento de Deus com o povo de Israel ao longo dos séculos. E o entendimento desse relacionamento, da chamada antiga aliança, da maneira como que eles entendiam e viviam. Os judeus, na verdade, ele foi construindo os seus ensinamentos a partir dos mandamentos. Bom, até aí tudo bem, nós também somos chamados a observar esses mandamentos, são os mesmos. Mas aí a maneira de se interpretar e viver esses mandamentos foi se criando aí um entendimento dentro todo particular. Por exemplo, assim, o que era mais importante para o judeu na vivência dos mandamentos? Bom, várias coisas, mas as duas principais. Vamos destacar. Primeira, guardar o sábado. Esse era o mandamento imprescindível dentro do judaísmo. Então, no entendimento de alguns, se eu guardasse o sábado, o resto do tempo poderia ser lá um judeu meia boca, vamos chamar assim. O segundo entendimento era com relação à pureza, a necessidade de ser puro. Bom, até aí, mas o problema é que o entendimento dessa pureza, 2 semanas atrás, nas bem-aventuranças, Jesus dizia para nós seremos felizes, ou são felizes os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Bom, como que nós entendemos a pureza? Bom, a pureza, uma pessoa pura, falando de uma maneira assim simples, uma pessoa que não tem malícia, uma pessoa que haja com retidão, uma pessoa que na verdade enxerga, antes de mais nada, o amor de Deus nas suas ações, enxerga as outras pessoas a imagem e semelhança de Deus, tem uma prática correta, uma pessoa pura. Não era assim no judaísmo. O que era ser puro? É aquele que praticava os ritos de pureza. Por exemplo, chegando no templo, antes de adentrar o templo, a pessoa se banhava. Um rito de purificação. A pureza era entendida mais uma dimensão de... Tira o ventilador das minhas costas que não está dando certo. A pureza era entendida muito mais uma linha de higiene, dentro desse entendimento. Uma segunda questão da pureza... Pronto, está tirando o ventilador das minhas costas. A segunda questão de pureza, além dessa questão de purificação no sentido de limpeza, de higiene, o padre vai ter que esperar um pouquinho agora. Então, a primeira questão, justamente, esse rito de purificação, de limpeza. E a segunda questão, por exemplo, assim, se a pessoa estivesse andando na rua e tivesse vindo alguém que fosse assumidamente uma pessoa impura, um pecador público, ele tinha que trocar a calçada. Então, numa linha mais de preconceito. Não é o mesmo raciocínio da pureza
de coração que fala Jesus. A diferença básica entre o entendimento de ser justo e a proposta de Jesus está aqui no Evangelho. Nós somos chamados a sermos bons. Ser bons, não no entendimento de ser justo na linha do judaísmo. E qual que é a diferença? O que significa ser bom? O que significa ser bom para você? Bom, Jesus nos ensina no Evangelho. No Evangelho, Jesus ensina para nós que ser bom é aquela pessoa, a pessoa boa, é aquela pessoa que diante de uma situação de sofrimento, diante de alguém que precisa, diante de uma situação concreta, a pessoa é capaz de olhar, buscar entender, se compadecer e agir. E transformar com o seu esforço, a sua ajuda, aquela realidade de sofrimento. Essa é a proposta de Jesus. Ser bom, que nessa maneira de agir, de entender, é diferente de ser justo. Ser bom é se mobilizar. O Evangelho chega a dizer algo que vem de dentro, das entranhas, de dentro para fora. Esse é o cristão na proposta do Evangelho de Jesus. Olhando dessa maneira, dá para entender a sequência do Evangelho de hoje. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E a justiça dos mestres da lei, ela ficava muitas vezes no preceito, na observação, sem deixar chegar no coração. Jesus diz assim, não matarás. Bom, perfeito, está no mandamento. Os antigos dizem, não matarás. Jesus concorda, todos nós concordamos. Mas Jesus diz assim, olha, todo aquele que se encoleriza, ou seja, se você sente raiva da pessoa, para Jesus ele está falando, matou, é a mesma coisa, não tem diferença. Aí ele fala assim, olha, se a pessoa olha para a mulher com o desejo de possuí-la, ele já cometeu adultério. Tem que vir de dentro. Tem que ser um sentimento que nos mobiliza por inteiro. Paulo, na segunda leitura, ele fala de uma sabedoria. Primeira leitura fala também dessa sabedoria, uma sabedoria de Deus que vai muito além do entendimento e da sabedoria humana. Esse mistério, como é falado para nós, esta compreensão do projeto de Deus, esta compreensão desse projeto de amor, ser o nosso sim, sim, numa perspectiva de uma escolha pela vida e não pela morte, pelo bem e não pelo mal, de algo que hajamos e possamos agir com toda a convicção de um amor de Deus que se faz presente em nossas vidas. Olha, para compreender melhor, vamos repetir aí os acontecimentos dessa última semana no Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, não a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, o Estado brasileiro lá, vizinho do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e Bahia. O que aconteceu lá? Bom, rapidamente, quem não acompanhou, os policiais entraram em greve. Não vamos entrar no mérito da questão, eles alegam que faz 4, 5 anos que não recebem aumento. O fato é, consequência da greve dos policiais, o que aconteceu? Saquearam loja. Vocês viram? Um saque de loja, uma coisa assustadora. Qual que, sem querer julgar as pessoas, mas qual que é o raciocínio? Não tem polícia olhando? Pode?
Não é esse o raciocínio? Não tem ninguém para tomar conta, então pode? Se não tem ninguém olhando, eu posso fazer? Não é isso que dá para entender dessa situação? Quando, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, nós somos chamados a agir com retidão em qualquer circunstância de nossas vidas, não porque tem alguém olhando, não porque a gente possa ser preso, não. Agir com retidão porque nós temos fé, porque nós acreditamos, porque queremos escolher o caminho da vida e não o caminho da morte, escolher o bem, não escolher o mal. Uma convicção interior que nasça de um desejo de ser de Deus em qualquer circunstância, porque o amor de Deus se faz presente na minha vida, não porque alguém está olhando, alguém vai pensar isso ou aquilo, por convicção, por determinação. Compreender essa sabedoria que vem de Deus, esse mistério que fala Paulo, essa dimensão do amor de Deus presente em nossas vidas, para que esse mesmo amor possa ser, sim, aquilo que vai nos impulsionar para que o reino de Deus aconteça. Se a nossa justiça, se a nossa prática, se a nossa vida não puder ir além de um preceito, de uma regra, nós não vamos ser diferentes daqueles que mataram Jesus, porque é isso que Paulo fala na segunda leitura. Essa compreensão curta do entendimento do relacionamento de Deus levou Jesus a ser crucificado. Que nós possamos ter um entendimento mais amplo da nossa vida, da nossa história, e possa ser justamente esta compreensão, ou seja, um sentimento de compaixão, de sermos pessoas boas, a nos impulsionarmos em todas as escolhas pela vida e pelo bem. Ainda bem que a consequência da notícia que eu vi ontem, antes de ontem, lá que tinha um monte de gente querendo devolver as coisas, né? O mundo nem está perdido. Graças a Deus, às vezes a pessoa cai em si, né? Nós continuamos a missa.